Com o Felipe Luiz no comando, o Gabigol voltou a ser protagonista no Flamengo, marcando 3 gols nos 6 jogos sob a orientação do novo treinador. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Felipe Luiz tem utilizado e potencializado o Gabriel Barbosa na sua equipe. Iniciando a análise, então, é muito importante destacar que apesar do Gabigol ter um compromisso muito grande em ser a referência do Flamengo e estar muito atento à última linha do adversário para atacar a profundidade, como a gente vai falar posteriormente, ele tem sido um jogador muito participativo na construção, vindo buscar a bola metros atrás ou fazendo um pivô para achar esses extremos atacando profundidade. A gente vai ver como ele tem essa capacidade do desmarque de abrir esses clarões para o passe entrar um pouco mais fácil, né? E ele também é um bom passador, né? O Gabigol tem um bom gesto técnico para isso. Inclusive, o Gabigol tem sido até um pivô interessante, apesar de não ter um biotipo de um pivôzão, né? Nem em relação à altura, nem em relação à força física de fato, mas ele se destaca como nesse pivô a partir desses desmarques, né? Por ele ser naturalmente mais rápido do que os zagueiros e também pela inteligência de identificar os espaços presentes no campo, né? Tanto os espaços dele, Gabigol, quanto os espaços que os seus companheiros podem atacar, seja em transição ofensiva um pouco mais longe do gol, como também nesse caso aqui, em que a gente vai ver o Gabigol combinando com o Gerson numa tabela, e olha como é que o Gabigol consegue identificar o espaço mesmo que encaixotado dentro de um bloco do Juventude. E a partir disso a jogada flui a partir dessa tabela, quase que sem bola, nesses movimentos que eles vão fazer juntos, né? E novamente, ó, identifica o espaço, vai atacar a bola e ao mesmo tempo identifica o espaço que o companheiro pode atacar também. Então isso vai nortear muito a participação do Gabigol como um pivô no Flamengo e como também um agente que vai ajudar na construção. A gente vai ver como ele sai muito da área, e quando ele sai muito da área, a gente vai ver jogadores como o Gerson, que virou esse coringa e exerce várias funções no campo, mas também o extremo do lado oposto, em que o Gabigol abriu, atacando essa área e sendo a presença de fato, né? Seja o Michael ou o Bruno Henrique. E aí, essas interações fora da área vão ser importantes também para carregar os zagueiros com ele, né? E tirar a referência desses zagueiros, e aí a partir disso, o espaço a ser atacado é muito mais letal e também imprevisível para o defensor, né? Para os defensores que estão ali. Então a gente vai ver novamente esse movimento do Gabigol sair da área e os companheiros preencherem esse espaço mais agudo no campo. A gente vai ver que as movimentações do Gabigol sem bola também são muito importantes. Aqui ele identifica muito bem o espaço entre os zagueiros do Corinthians, vai atacar o espaço, ou seja, vai levar um volante e vai gerar dúvida do André Ramalho, né, que estaria teoricamente marcando o Bruno Henrique, e a partir dessa dúvida o Bruno Henrique tem espaço para dominar e finalizar a gol. Então essas movimentações sem bola são muito importantes. E tratando de movimentação sem bola, o Flamengo do Felipe Luiz é um time que ataca muito a profundidade às costas de defesa adversária. E o Gabigol é um dos principais agentes para isso, né? E muitas das finalizações e chances que o Gabigol tem no jogo são a partir desse tipo de movimento, atacando profundidade. E aí, nesse caso aí, nessas 3 ocasiões, uma até sai o gol, mas nessas 3 ocasiões ele para em excelentes defesas dos goleiros adversários. Mas enfim, o timing e o ataque à profundidade já virou uma marca registrada desse time, principalmente do Gabigol, como alguém que aproveita isso. E os desmarques do Gabigol também são interessantes, justamente por aquilo que eu falei, né? Ele geralmente vai ser mais rápido do que os defensores, e a partir disso ele vai levar essas vantagens, tanto correndo em profundidade, como nesse caso no gol contra o Atlético Mineiro, primeiro gol da decisão da Copa do Brasil, como também nesses desmarques de identificou o espaço anteriormente e a partir disso vai correr nas costas ou então antecipando o zagueiro. Nesse caso o gol foi anulado por milímetros contra o Corinthians no jogo de ida da semifinal. Mas é um jogador que nunca perdeu essa capacidade de ataque ao espaço, que é uma das suas grandes características, e também de identificar o espaço para atacar de fato esse ponto futuro com ou sem a bola, né? E o Gabigol é realmente um jogador diferente nesse sentido. Aqui o outro gol que ele faz, né? Ele fez 3 gols em 6 jogos com o Felipe Luiz no comando, que é de pênalti, e de fato é uma das suas grandes características, nessa tranquilidade para cobrar os pênaltis. Aqui, em fase defensiva, a gente tem o Gabigol como um agente muito importante para a pressão no adversário, principalmente a pressão no portador da bola. O Gabigol vai ser esse jogador que vai pressionar tanto o goleiro, quando o goleiro for realmente um goleiro importante para o adversário com os pés, quanto o zagueiro, nesse caso aqui o André Ramalho, por exemplo, em que ele vai pressionar e vai conseguir roubar a bola para gerar uma chance para o Flamengo. Então é um jogador que tem sido importante até nisso, nessa vitalidade para exercer pressão, e como nesse caso aqui,
contra o Juventude, deu certo. O Gabigol pressiona o portador da bola, força esse passe na lateral, que talvez seja um dos grandes gatilhos da pressão do Filipe Luís, né? E aí ele tá atento para caso a bola seja roubada. E a partir dessa atenção dele, de estar proativo nesse momento, o Flamengo faz o gol. E isso tem sido uma das armas do Filipe Luís.